Agora eu quero mudar de assunto e voltar aqui para o nosso quintalzinho aqui. Os partidos têm recorrido a fusões para escapar da cláusula de barreira, aquela que limita o acesso aos recursos do fundão partidário, a propaganda em rádio e TV. A gente debateu isso até aqui num caso mais recente, que foi a união do PTB e do Patriota, que criou o Partido Renovação Democrática. Agora a gente tem visto um possível movimento, por exemplo, do PP com outros partidos do Centrão para tentar aumentar essa bancada e ter cada vez mais acesso a isso. Como é que vocês enxergam esse movimento aqui no Brasil? A gente está falando de muitos partidos, de uma pulverização de parlamentares que agora estão vendo nessa união a possibilidade de sobreviver e alguns até de ter cada vez mais poder. Luiz Felipe Dávila. É verdade. É uma questão de sobrevivência política. Juntar com os outros não é uma questão ideológica, de princípio, pauta em relação ao Brasil, não é nada. Na verdade, é como é que fortalece a máquina partidária, que é a junção dos partidos, para ter mais acesso ao fundo eleitoral e, portanto, melhorar a chance de eleger o maior número de parlamentares. Quanto maior o número de deputados, maior o repasse do fundo eleitoral e do fundo partidário para os partidos políticos. Então, é uma questão meramente monetária, não tem nada a ver com melhorar a política no Brasil. Tem a ver é que quanto mais deputados eu tiver, federais, maior o número do recurso eu vou ter. Então começa uma corrida para, vamos dizer assim, concentrar o dinheiro na mão de poucos partidos. Então tem um lado bom, é reduzir o número de partidos no Congresso. Então esse é o lado bom. Agora, o lado que nós temos de ficar atento é que esse pragmatismo apenas para conseguir grandes bancadas e concentrar o dinheiro significa também concentrar poder nas mãos dos donos do partido político. A gente diz que o presidente do partido político no Brasil, como não tem governança nenhuma, ele, na verdade, é o dono do partido. Ele decide quem vai ter legenda, quanto cada candidato vai receber desse dinheiro do fundo eleitoral, né? Ele é praticamente que define quem vai se eleger numa campanha política. Então, esse excesso de concentração vai fazer com que amanhã 5, 6 presidentes de partidos sentem-se à mesa e decidam a política nacional, porque, na verdade, eles têm a faca e o queijo na mão. Fala, Piperno. Como é que você vê essa movimentação dos partidos, hein? Claro, ela é ditada aí pelo pragmatismo, por uma questão de sobrevivência, como disse o Dávila. Porque, veja, por exemplo, qual é, do ponto de vista... Pragmatismo, money. Money, aquela história do siga o dinheiro. Qual é a diferença ideológica, por exemplo, entre o PSB do Kassab e o velho MDB? Quais são as fronteiras ideológicas que separam, por exemplo, o PP do Lira do Republicanos? É óbvio que não tem. Então, eles vão... E veja, isso, a gente não está chegando ao fim da história, não, de voltado aí a um afunilamento que vai determinar a redução do número de partidos. Isso vai ser uma mudança circunstancial, mas que amanhã ou depois ela pode, inclusive, sofrer algum tipo de retorno às origens. Porque, assim, tudo vai ser pautado pela forma como vai ser dividido o dinheiro. Se amanhã depois entenderem que eles encontraram uma outra forma de rachar esse butim, tudo vai voltar. A fragmentação, ela volta. A fragmentação, ela é exclusivamente pautada pela questão do money, por causa do dinheiro, só isso. E se o money é a pauta, e dentro dessa pauta também está o poder executivo, porque legislativo ganhando cada vez mais poder, coloca ali na chincha o executivo. É o que a gente já tem acompanhado há alguns anos e estamos vendo mais uma vez agora com esse governo atual. Aonde dá esse caminho do follow the money com esses partidos cada vez maiores e mais poderosos, hein, Gustavo Segré? Eu dividiria em duas questões. A primeira, uma é sobrevivência. Partidos pequenos que, para sair dessa válvula que pode complicar a sua existência, se juntam com outros para se manter sobre a linha de flutuação. Outro é o caso, por exemplo, do PP, que não é um partido pequeno, mas que ele quer ampliar a sua base de deputados e senadores, e aí o objetivo não é a sobrevivência, é aumentar o preço. Porque aí você já tem uma bancada que pode ser superior a 100 deputados, 10, 12 senadores ou até mais, e aí
o nível do valor para essa negociação pode aumentar. Então aí começa a ter uma discrepância num poder executivo que diz, eu acho legal que os partidos façam fusões, se mantenham sobreviventes, mas quando um deles começa a ter uma exposição muito maior, aí a coisa começa a complicar, porque o preço de negociação, tendo uma bancada tão grande, pode ser muito elevado. E aí é o risco que o Poder Executivo corre. E aí, Gani? Olha, eu acho que isso mostra o quão a gente depende de uma reforma política urgentemente, porque toda a lógica de aprovação no Congresso, em grande parte, ela é motivada por recursos, por cargos, por emendas. E toda a lógica também de formação partidária, ela também se dá ou ela passa por recursos, né? A gente vê, o Piperno colocou muito bem isso, a gente vê partidos que simplesmente se unem, né? Por quê? Porque tem afinidades não ideológicas, mas afinidades fisiológicas. A gente vê partido, por exemplo, recebendo membros de direita, foi o caso do PL, abraçando o bolsonarismo, um partido fisiológico, porque era interessante, não tem nada a ver, né? Historicamente não tem nada a ver com a direita, né? Direita no sentido mais clássico da palavra. Então, acho que para acabar com essas distorções do sistema político, é urgente uma reforma política. Que foi, hein, Dávila? Não, é verdade. Agora, eu queria colocar um ponto aqui. Essa é a natureza dos partidos no regime presidencialista. Nos Estados Unidos é igual. É uma frente partidária e tem lá gente de tudo dentro do Partido Democrata, dentro do Partido Republicano. Agora, no Brasil é interessante, porque aqui os partidos fingem ter uma postura ideológica que evidentemente não tem. Aliás, o PT está, neste momento, recrutando candidatos às eleições municipais no PL, no partido do Bolsonaro, e principalmente na região do Nordeste. Então é uma coisa inacreditável, mas isso mostra um pouco da natureza do partido político no sistema presidencialista, que ele não passa de uma máquina eleitoral para levantar recursos e eleger pessoas. O problema é o seguinte, que nos Estados Unidos, a traição do deputado, entre aspas, ao partido é feita em nome do distrito eleitoral que ele é eleito. Ele é eleito por um distrito eleitoral. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que um democrata ganha eleição num partido onde tem uma grande indústria bélica. Então, geralmente, o Partido Democrata vota contra o aumento do orçamento militar de defesa. Mas se esse deputado democrata é representante de um distrito que está instalado lá uma grande indústria que fornece turbina, material bélico, ele vai votar com os republicanos. Então, ele trai o partido, entre aspas, em nome do seu eleitorado, porque ele representa aquele distrito. Então, voltando ao que o Alan Gani colocou aqui, muito importante, uma reforma urgente para o Brasil fazer é aprovar o voto distrital. Isso vai reduzir o número de partidos, reduz o custo da campanha política e fideliza. O eleitor sabe quem é o candidato da sua região, do seu distrito. E aí ele pode cobrar melhor, fiscalizar melhor o seu deputado. E isso ajuda, sim, a melhorar a qualidade do deputado no parlamento. Eu quero arrematar esse tema, mas o Piperno levantou a mão. Fala, Piperno. Eu acho que há uma série de anomalias, né? O Segre, por exemplo, descreve muito bem o que a gente poderia carimbar de uma questão mercadológica, né? Então o partido ele vai ficar maior ou menor para poder negociar, reivindicar mais ou menos. Há uma série de questões. Por exemplo, o Uruguai deu um bom exemplo quando o bloco do centro para a esquerda se juntou no que se tornou a Frente Ampla. Aí, várias legendas pequenininhas acabaram formando uma coligação importante. O Chile, a Concertación, juntou do Partido Democrata Cristão ao Partido Socialista, que eram, enfim, rivais, eram concorrentes, né, na época do Allende ainda, e do golpe, e aí eles se tornaram, então, uma coligação importante. Mas, aqui no Brasil, há uma série de questões ainda novas. O Dávila, por exemplo, ele é um defensor do voto distrital, até a gente conversava sobre isso nos bastidores hoje. Mas você vê, por exemplo, há quem defenda no nosso parlamento, e o Arthur Lira é um deles, uma solução intermediária, o semiparlamentarismo, algo que existe, por exemplo, na França. Então, já defende semipresidencialismo, né? Isso para 2030. Sim. Então, veja, uma mudança como essa,
por exemplo, reviraria de pernas para o ar esse fragmentado quadro político partidário. Porque as lógicas passariam a ser outras, diferentes. É que aí, Piperno, tem uma diferença, né? Que eu estava dizendo aqui do presidencialismo e do parlamentarismo. O parlamentarismo vai exigir essa disciplina ideológica, porque votar contra o partido é perder o poder, é o voto de desconfiança no governo. Então, o parlamentarismo exige uma disciplina partidária muito maior e exige que haja uma coerência entre o voto do partido e a atitude do governo, coisa que não existe no presidencialismo. Mas então, concordo contigo. Arremate, Piperno. Então, há essa alternativa aí, né? Enfim, do parlamentarismo. Há a possibilidade de se continuar como ocorre hoje. E há essa outra situação intermediária. Então, veja, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil daqui 3, 5 anos.